vaidade, do ódio, da prepotência, de tudo negativo, Senhor, a gente dá carrega conosco. Mas pedimos a tua ajuda para nos libertar. Nos ajuda, Senhor. Nos dá essa força que a gente necessita para quebrar essas amarras de dentro de cada um de nós e deixar fluir tudo de bom que foi colocado em cada um de nós quando fomos criados. Que essa luz que existe em cada um de nós nunca se apague, Senhor. Por mais que ela esteja assim, cheia de teinha de aranha, cheia de coisa, mas que ela consiga brilhar para que a gente possa mostrar realmente quem nós somos. Para que a gente possa mostrar realmente as coisas boas que necessitamos fazer. E dai cada vez mais, Senhor, força, luz e esclarecimento a essa bondosa falante que nos assiste. Em nome de Deus, no teu nome da bondosa irmã Clara, nós damos aberta a primeira parte dos nossos trabalhos. Nós vamos receber. Vamos ver? Então, sim, vamos continuar com nossos pensamentos. Vamos desligar os celulares, pelo amor de Deus. Vamos prestar atenção à palestra. A gente vai receber a Neuza, né, que vai nos falar sobre o nosso lar. É uma coisa muito interessante. Talvez alguns nem ainda não ouviram falar, mas eu tenho certeza que a maioria já ouviu. Então, esse é o momento da gente entender esse lado de lá, de como a gente pode chegar, de como a gente pode não chegar. Esse chegar do outro lado vai depender exclusivamente de cada um de nós. As orações vão servir e tudo mais, mas o que vai dizer, eu vou chegar lá do lado de lá, é a minha mudança. É o que eu fiz de mim. Eu estou tentando mudar cada vez mais. Que seja bem-vindo. Manda logo bem Boa noite, gente. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês e que permaneça com a gente por todo sempre. Eu trouxe esse tema nosso lar. Quem aqui já assistiu o filme? Flor, teu corte de cabelo ficou show. Boa, também gostei. De novo, vai contar pra quem já assistiu o filme. Mais interessante que existem alguns detalhes no filme que que estão no livro que não foi contado no filme. E alguns detalhes das leituras, do entendimento que a gente vai tendo, que nós vamos tentar repassar aqui para vocês hoje. Essa obra foi escrita em 1944 pelo Chico Xavier, psicografada através do Espírito André Luiz. E é uma obra que foi um marco na doutrina espírita, principalmente aqui no Brasil. Para vocês terem noção, Nosso Lar está no ranking mundial como o melhor livro espírita do século XX. Para a gente ver a importância dessa obra, e realmente foi um divisor de águas, porque até então não se tinha o conhecimento mais ou menos de como era o mundo espiritual. Kardec, na codificação, havia falado que havia um umbral que para o catolicismo é uma espécie de purgatório, né? Tinha falado que existia o céu, né? Que não é exatamente o céu da Igreja Católica, mas é um local também muito bom, destinado aos espíritos superiores. E ele falou, de acordo com os espíritos, algumas dessas informações. Mas até então não tínhamos uma obra tão rica, uma obra tão clara que falasse às pessoas de como é depois da morte. Meu avô ele costumava dizer que quem estava do lado de lá não vinha dizer como é que era aqui. E que quem estava aqui não dizia como é que era, não dizia para quem estava lá como era aqui. E Kardec provou que é justamente o contrário. Quem está lá também está aqui, e quem está aqui também está lá. E quem está lá vem dizer para nós assim, como é que é lá, e nós também entramos lá para ver como é que é lá. Principalmente os médicos são metidos, né? Aí a gente conhece, sabe sim. Hoje em dia nós podemos dizer que em mais ou menos 154 anos de doutrina, que sim, nós sabemos como é o lado de lá. E André Luiz conseguiu nos auxiliar
a entendermos melhor como funciona o mundo espiritual através de Chico Xavier. Pode passar. Como eu disse que essa obra foi escrita em 44, né? Esse aqui é o André Luiz, ele foi um médico no plano físico, e aí médico muito conhecido na sua época, e Chico Xavier entrou em contato, aliás, ele entrou em contato com Chico Xavier com essa intenção, né? E André Luiz escreveu vários livros com o Chico, em parceria com o Chico, exatamente, inclusive dessa coletânea aqui, A Vida no Mundo Espiritual. Então são vários livros, se não me falha a memória, acho que são uns 14 livros, né, que fazem parte dessa coleção, A Vida no Mundo Espiritual, e André Luiz traz riquíssimas informações acerca do mundo espiritual. E um dos primeiros pontos que eu quis trazer para vocês é que, quem assistiu o filme, eu vou fazer bastante referência ao filme, porque é a imagem que a gente tem na cabeça, né? É melhor de vocês entenderem o que eu quero dizer e também da gente conseguir assimilar. E aí no capítulo 1 a gente se depara com o André Luiz no umbral. Ou seja, ele simplesmente é perdido no umbral, completamente sem entender o que está acontecendo, né? E aí ele relata o seguinte, que no umbral existe pouca claridade, pavor por chicotadas vindas de desconhecidos, dificuldade para dormir, lágrimas permanentes, recordações da vida quando estava encarnado, quando ele gozava de prosperidade material e pais generosos. Os pais de André Luiz tinham uma condição muito boa e eles bancavam um curso de medicina para André, compravam os livros caríssimos e André nunca soube ler o preço desses livros, né? Então, realmente era um filhinho de papaizinho estudando medicina. E quando, é uma das primeiras coisas que acontece aos espíritos quando eles morrem, principalmente quando eles chegam no grau. Detalhe, todos nós vamos mudar. Neuza, a gente passa por esse negócio aí como se fosse um purgatório na igreja católica? Sim, porque a gente não sai daqui pronto para morrer. Não é verdade? Ninguém quer. Ninguém se prepara. Não existe essa história de você se preparar. Exatamente porque, como a Kátia disse, às vezes você vai trabalhar e, ups, não volta mais. Às vezes você está dentro de casa, não consegue se despedir. Às vezes você está na rua, né? E em diversas situações você vai no hospital só para consulta e volta morto, né? Então a gente não se prepara. A gente dorme, pode acordar morto. A gente não se prepara para isso. Então quando a gente chega do lado de lá, a gente fica sem saber. E eu digo a vocês, nem todo mundo encontra luz. A gente passa um certo tempo. André Luiz, por exemplo, passou 8 anos, de 8 a 9 anos, sem ver a luz. É muito tempo para quem está do lado de lá. Entendeu? E nesse processo, realmente, no umbral, existem várias coisas. Existem esses espíritos que eles se acham julgadores dos outros, juízes. E eles ameaçam realmente os recém-chegados com chicotadas. André Luiz relata que ele escutava muito aqui, ó, no capítulo 2. Seres malvados e sarcásticos gritavam a André Luiz: suicida! És o suicida! E André Luiz ficava apavorado, porque na cabeça dele e da maioria de nós, suicida é quem? É uma pessoa que enfia uma bala na cabeça, é uma pessoa que se enforca, é uma pessoa que toma veneno, é uma pessoa que pela baleia assassina, pela baleia azul, que não deixa de ser assassina, né? Aí pelo baleia azul a pessoa vai e se mata. Mas para o espiritismo, o suicídio é diferente. O suicídio ele não é só quando eu enfio uma bala na minha cabeça. O suicídio é quando eu sei que, por exemplo, a bebida em excesso vai me trazer uma doença e mesmo assim eu continuo bebendo. Isso é suicídio. É o chamado suicídio indireto, onde eu estou destruindo a casa do meu espírito, o meu corpo, o meu templo. E se eu estou destruindo a casa do meu espírito, sim, eu estou me matando. Então, existe o suicídio indireto e o suicídio direto,
a gente realmente se mata, digamos de uma forma mais imediata. Mas quando eu bebo e não posso beber, quando eu fumo e o cigarro não é bom para mim, quando eu exagero, dirijo em alta velocidade, sem me preocupar com a minha vida e com a dos outros, eu sou um suicida. Quando eu me zango. Eu me zango, né? Que ela adora essa frase. Quando eu me zango, quando eu me enfezo, né? Então também é suicídio. Então André Luiz, ele não se matou por um tiro, por um enforcamento. Mas André Luiz bebia muito e também comia de forma exagerada. Fumava muito charuto. Fumava também muito charuto. Então por isso que quando ele chegou lá do outro lado, foi a primeira coisa que ele escutou dos outros. Porque o espírito inferior é assim, igual a nós. A gente tá na merda, mas a gente reclama do outro também que tá na merda. Ih, eu cheguei aqui primeiro, chegou depois. Tá lascado também. A gente não é assim? Ei, estão brigando, estão se matando, aí a gente corre pra ver. Aí muitas vezes um balaio de gato tá correndo na nossa casa, mas a gente vai olhar pra do vizinho. Não, naquela época a mulher não presta. Naquela época que acabou que ele bebe demais. Mas na nossa casa o bagaço tá rolando solto. Mas a gente olha assim. Então os espíritos inferiores são do mesmo jeito. Quando eles veem que chega lá um desavisado da vida, que não sabe das coisas, então eles caem em cima. E aí, como ele disse, alguns levam chicotadas, outros levam o nome de suicida. E aquilo lhe perturbava André Luiz. E aí ele diz no livro que sentia fome e saciava-se com lama. Neuza, espírito sente fome, sente sede, sente frio, sente calor. O que é que vocês acham? Sim. E dói pior do que quando eles estavam no corpo. Dói muito. Dói muito. Já recebi alguns relatos. Né? Já tive a oportunidade de conversar com alguns espíritos que morreram de sede, morreram de fome. Uma vez eu conversei com um espírito que me tocou muito, que ele disse que tinha sido preso numa masmorra, sem comida e sem bebida. E que os últimos momentos, quem fez isso, quem prendeu ele nessa masmorra foi o melhor amigo. E ele relata com muita riqueza de detalhes as últimas horas do sofrimento que é. Então um espírito desse, que passa por uma situação dessa, ele chega no umbral, ele chega com fome, ele chega com sede, ele chega com frio. Então, ele diz aqui que André Luiz, como não conseguia comida, ele bebia lama. E aí ele diz também no livro que, estando no limite das forças dele, depois de 8 anos, ele orou. Ele via, né, então tá aqui no filme, tem algumas cenas em que ele via as pessoas sendo socorridas. Aquelas pessoas de branco vindo na luz, levando as pessoas e desaparecendo na luz. E ele, nessa hora, ele sente essa necessidade, né, de orar, de rezar. E aí então, em resposta, Clarencio, que é um dos socorristas, vem juntamente com os auxiliares e o levam para nosso lar, né? Ele deita numa padiola, numa maca, e em seguida o levam para que ele possa ser socorrido na colônia nosso lar. Nem todo mundo também tem esse privilégio. A maioria das pessoas muitas vezes morrem, passam vários anos no umbral, reencarnam e não chegam a conhecer uma colônia dessas. A gente olha logo assim, né? Vai passar. Aqui algumas cenas do filme, né? Você vê aí ele sentado, comendo capim, raízes, por causa da fome. E ele em seguida, quando ele pega lama para comer. E aí, o filme nessa parte é bem fiel à obra, né? E isso aí, quase todos nós vamos passar por isso. Exatamente pelo ponto que eu falei, que eu reforço mais. Sim, é preciso, por mais que essa ideia seja pavorosa, mas é preciso a gente se preparar para morrer. Exatamente por causa de que a gente vai chegar lá e nem sempre, não é porque vão rezar para você a missa de corpo presente, não é porque vão rezar para você a missa de 7 dias e fazerem terço durante o seu velório, que você vai encontrar luz. Não vai. Algumas pessoas, por exemplo, quando morrem tão de repente, que por exemplo é o caso do meu avô.
Meu avô, ele tinha chegado da roça, sentou para comer, comeu, e aí, no que ele pediu para a vovó buscar alguma coisa para ele, não sei se foi banana, né? Foi uma banana, foi água. Foi água, não foi, vó? No momento que ela levantou para pegar a água, quando ela voltou, ele já estava morto. Por um infarto fulminante. E ele diz que quando veio se tocar de que tinha morrido, foi por causa dos gritos e choros no velório, algumas horas depois. Porque ele disse que saiu do corpo e para ele estava normal. Andou pela casa e tudo como se ele fosse fazer a rotina dele normal. E aí depois, no velório, quando chegaram o resto dos filhos, que todo mundo estava presente, chorando e gritando por causa da morte dele, aí foi aí que ele... Opa, aconteceu alguma coisa. Né? Então, no mesmo dia, teve a consciência. Mas muitas pessoas, no caso de André Luiz, passam 8, 9, 10 anos, 20, 30, 50, 100, sem perceberem que morreram. Outro ponto, né? Como eu não vou passar a sequência dos capítulos por capítulos, porque são muitos capítulos, né? A obra, e eu peguei aqueles que eu considerei mais importantes para frisar para vocês. No capítulo 5, depois que ele é socorrido já, né? Ele fala que uma coisa interessante. Há uma pungente informação de espíritos internados em nosso lar e que eles têm as órbitas vazias. Sabe de vez em quando a gente está, às vezes a gente está no trabalho, tá bem aqui de frente ao computador, aí pai fica olhando do nada. Aí você fica com aquele olhar vazio. Existem alguns espíritos que chegam ao lado de lá e chegam nessa condição. Porque tinham os olhos gastos no mal. Tem gente que é assim. Olha para a Diana. Diana não devia estar com essa blusa, não. Não tem blusa para ela vestir, não. Gente, não olhem para mim com essas caras, não. Para que a Neuza faz isso, vocês fazem também. Quantas vezes a gente olha? Por que esse menino não trabalha? Por que esse menino é iPhone? Foi tu que comprou o iPhone? Não foi. Mas a gente tem a mania do julgamento. Olha esse diabo desse menino mais educado. São os pais. Não tem nada a ver com ele. Não é meu. Não sei nem, deixa pra lá. Mas a gente não. Então, pessoas que têm os olhos gastos no mal é isso. Tem gente que é doente. A pessoa só olha para aquilo que é ruim. Fulana tá gorda. Cadê esse menino? Tem pai, não? E são esses comportamentos que a gente olha para a vida do outro de forma ruim e negativa, que a gente chega lá do outro lado, chega como André Luiz diz, órbitas vazias. Sério. Porque você gastou tanto o seu olho físico para olhar para o que não presta. Outro ponto. Outros são paralíticos ou não têm as pernas, porque usaram a locomoção fácil em atos criminosos. Aí às vezes a gente vai andando e desce. Eram 5 dentro do carro. Aí tinha o motorista. Aí ele chega do outro lado. Aí chega sem as pernas. Por quê? Porque usou as pernas para dirigir, para fazer bandidagem. Usou os olhos para mirar com o revólver a vida do irmão. Usou a mão com uma faca para matar o irmão. Então essas pessoas chegam lá do outro lado com os membros amputados. Deus, isso é castigo divino, não. Chama-se lei de causa e efeito. E ela é inexorável. Ou seja, ninguém foge. E ela não muda. Então, cada vez que a gente usa nossos pés para encontros libidinosos, Deus, o que é isso? Encontros menos dignos. Cada vez que a gente usa os nossos dedinhos para digitar coisas erradas, está contando. A Neuza devia estar usando o cérebro dela para estudar, para dar uma palestra que preste. A Neuza devia estar estudando para poder dar uma aula que preste na universidade. A Neuza devia estar estudando para poder fazer o serviço dela direito. A Neuza está olhando sem vergonhice na internet. Essas pequenas coisas que a gente não observa e que quando a gente chega lá do outro lado, que a gente chega sentindo falta,
Aí vem André Luiz e nos esclarece, através do Santo Chico Xavier, sobre essas coisas que a gente acha que são insignificantes, mas que contam muito. Outros em extrema loucura por causa das aberrações sexuais. São citados os germes da perversão da saúde divina. Então, a saúde divina, ela não é só em relação ao nosso corpo, ela não acontece tão somente tipo, eu não vou beber porque beber faz mal. Beleza, você não vai beber porque faz mal. Mas se você usa a tua boca para sair dizendo mentira dos outros, tá doente do mesmo jeito. Então você perverte a sua saúde divina. Olha só que interessante esse ponto. E às vezes a gente acha que vício é só beber, é só fumar, é só comer. Não é. Essas pequenas falhas nossas do dia a dia, que a gente não repara, que as pessoas acham supernatural, mas que quando a gente chega lá do outro lado, na nossa conta, na nossa lista de débito, o juro é altíssimo por essas pequenas coisas que a gente faz. Capítulo 7, explicações de Lísias. André Luiz relata que existem árvores frondosas em nosso lar, animais domésticos. Sim, gente, nossos queridos animais domésticos vão para as colônias espirituais também. Lísias explica que há 3 regiões múltiplas, segundo a hierarquia moral. E aí informa que a mãe de André Luiz, né, vive em uma colônia superior, em uma esfera superior. E que esse relato eu achei bem interessante, que André Luiz sonha que atravessa o Rio Azul, vai para uma dimensão mais sutil e encontra-se com sua mãe. Quando é uma coisa até que a gente comentava no estudo essa semana. Às vezes esses jovens, abrindo bem parênteses, às vezes esses jovens de hoje, saiu no jornal uma notícia de que um casal foi para um hotel de luxo, os dois amanheceram ontem, né? E que o cara tinha matado a menina e em seguida se suicidar. Aí, casais que fazem isso com a esperança, não vamos morrer junto, que a gente vai junto pro outro lado. Não vão. Porque eu, Neuza, estou numa dimensão X, eu estou numa evolução X, mas a casa está na evolução Y. Isso não permite que a gente fique junto. No caso do André Luiz, ele ainda era um espírito inferior, ele estava em nosso lar. A mãe dele estava numa colônia superior. E quem está embaixo não pode ir para quem está em cima, por causa das diferenças entre dimensões espirituais. E aí, a forma dele encontrar com a mãe foi através do sonho. E então, significa dizer que por mais que nós amemos nossos parentes, mas, por exemplo, gente, eu tenho certeza, assim que eu desencarnar, eu já estarei indo para Marte, a mamãe ficará aqui. Eu fico não, eu quero ir lá para a piscina, cuidar dos outros que vão para lá. Mas vai ficar mais distante ainda. Entendeu? Então, minha mãe morreu, eu vou para onde ela está? Talvez, nem sempre. Se puder, não é todas as famílias que se reencontram, assim, Deus, e estou falando, isso está desestimulando, não. Eu estou esclarecendo de que o amor no plano espiritual, ele transcende a presença física. Eu amo alguém de coração e em espírito eu posso amá-la em qualquer lugar do universo. E esse amor, ele vai transcender essa distância. É diferente da gente, né? E na nossa opinião, pra gente amar, tem até uma música, amar tem que estar juntinho, né? E no plano espiritual é diferente, principalmente por conta disso. Eu estou na evolução, você está em um momento evolutivo diferente do meu. E no plano espiritual, isso separa as pessoas. Por exemplo, na escola existem as turmas A, B, C. Turma A são os the best, os melhores, né? Quem está na turma B está perto dos melhores, e quem está na turma C está mais ou menos. Então, no plano espiritual ocorre da mesma forma. Se eu tiver tido a minha vida pautada no bem, com boas obras, então é automático eu vá para uma dimensão superior. Mas se eu tiver pautado a minha vida
em atitudes ruins, em não fazer caridade, não me preocupar com o outro, Fazer o mal. então eu vou para a dimensão. Por mais que eu ame a minha mãe, meu pai, meu cachorro, mas vibração nesse ponto diferencia no plano espiritual, sim. Aqui, por exemplo, nós todos estamos na mesma dimensão, ou seja, no mesmo espaço, no mesmo lugar, mas o pensamento da Camila, a natureza dela, a evolução dela é diferente da minha. Mas nós estamos reencarnados, então estamos juntos no mesmo planeta. Ela precisa aprender e eu também preciso. Ela precisa aprender uma coisa e eu preciso aprender outra. Mas nós, aqui na Terra, estamos juntos. Mas no plano espiritual, isso a coisa muda. Se a Camila tivesse sido uma boa pessoa, ela vai para a dimensão X. Se a Neuza tivesse sido uma má pessoa, ela vai para a dimensão Y. Então, André Luiz, ele se encontra em sonho com a mãe. Neuza, espírito sonha, sonha. Sonha muito. Quem sonha um pouco mais, sonha. Exatamente até para a gente poder conhecer zonas superiores, a gente precisa ir com um corpo mais sutil. Então a gente precisa desses sonhos, no caso do André Luiz, para encontrar a mãe dele. Aqui é o mapa de nosso lar. André Luiz relata que nosso lar é uma estrela de 6 pontas. Cada ponta dessa é um ministério, né? E aí ele fala que são 6 ministérios: o da regeneração e do auxílio, da comunicação e do esclarecimento, da elevação e da união divina. Cada ministério desse é orientado por 12 ministros, contando que ao todo há 72 ministros em nosso lar. Neuza, lá também existe essa história de ministro? Existe. Mas lá é diferente daqui. Aqui os ministros são eleitos por convenções partidárias. O presidente indica, não, boto você, que você é chegado, você é de casa, bote aí desse ministério. No plano espiritual, não. É por mérito. Quem mais faz o bem, torna-se ministro. Aí, André Luiz explica que no Ministério da Regeneração e do Auxílio, são 2 ministérios que são mais próximos à Terra. Ou seja, eles estão bem preocupados com a Terra. Então, eles recebem o pessoal que desencarna daqui, né? Lembrando que nosso lar fica no Rio de Janeiro. E, então, eles recebem os desencarnados e eles auxiliam. Então, é um ministério que cuida de nós, ou seja, intercede por nós. O da comunicação e do esclarecimento são para as pessoas que moram em nosso lar. E o da elevação e da união divina são para as pessoas que também moram em nosso lar, mas que estão em ascensão espiritual, ou seja, estão evoluindo, estão mais à frente na questão evolutiva, né? Então, você vê que existe uma hierarquia e lá é respeitado. Né? Você vê que tem uma cena no filme, inclusive também no livro, em que André Luiz vai conversar com um dos ministros, e aí ele chega, seu ministro, eu vim conversar com o senhor. O seu ministro, porque tem esse monte de gente aqui também para conversar comigo, fique na fila. Aí o André Luiz se recolhe a sua insignificância e espera, ele é um dos últimos, né, para ser atendido. Ou seja, lá tem respeito, lá não tem aquele negócio de é porque minha compra que é bem menorzinha, deixa eu passar na sua frente. Lá não tem isso. E a panela de pressão tá no fogo, o menino tá no lá não tem história de você ser idoso, não. Lá, até porque ninguém já tá mais com pressa, né? Quando chega lá do outro lado. Então, não existe certas coisas que existem aqui, né? Aí na história de nosso lar consta que essa colônia foi fundada por portugueses que quando vieram para cá, para o Brasil, vieram junto com a caravana de Pedro Álvares Cabral. Ou seja, do mesmo jeito que do ponto de vista físico, Cabral colonizou o Brasil, há espíritos que também vêm e colonizam o espaço espiritual de determinado país. Né? Então, esses portugueses distintos, desencarnados no Brasil no século XVI. Né? Então, do mesmo jeito que existe uma pessoa que vai descobrir determinado país, há esses espíritos também que são os primeiros a chegar em determinada área do espaço espiritual.
Ministra Veneranda. Gente, eu amo a Ministra Veneranda. Ela reencarnou como a Rainha Mãe Isabel de Aragão. Nós, inclusive, estamos lendo um livro, né? Onde ela participa. E olha só a história dessa mulher. Ela é uma das ministras, né? Ela trabalha no Ministério do Auxílio. Ela recebeu um prêmio em nosso lar porque ela tinha contabilizado 112 anos de trabalho ininterrupto no bem. Contabilizando 40 mil dias de trabalho em favor ao próximo sem descanso. E aqui entra a questão do bônus horas, que eu vou explicar para vocês aqui no plano espiritual, né? Quem conhece a doutrina e estuda mais tempo sabe que existe essa questão do bônus hora. O bônus hora é uma espécie de moeda no plano espiritual. A cada hora trabalhada, você ganha um bônus. Um mérito, digamos assim. Esse bônus, ele é diferenciado. Por exemplo, para as pessoas comuns, a cada hora trabalhada, a pessoa recebe um bônus hora. Quem é professor recebe 2 bônus hora, 2 bônus a cada hora trabalhada. E quem é socorrista, que trabalha nas zonas abissais, socorrendo o povo mesmo difícil, recebe 3 bônus por hora trabalhada. Gente, aí eu gostei de ser professora, viu? Aí eu me identifiquei, 2 bônus. Neuza, pra que é que serve esses bônus? Pra você comprar uma casa. Sabe quanto é uma casa em nosso lar? 30 mil bônus hora. 30 mil. Deus, e a gente precisa de casa lá? Precisa. Quem tem sorte, tem um parente que já comprou a casa, aí a gente vai pra lá, né? Mas o André Luiz, ele não tinha nenhum parente em nosso lar. A mãe dele já estava numa dimensão superior. O pai estava no umbral. As irmãs estavam encarnadas. Ele não tinha casa em nosso lar. Mas, por intercessão da mãe dele, ele conseguiu uma vaga em nosso lar, mas com a condição de que ele só ficaria lá se ele fosse digno de permanecer na colônia. E a ministra Veneranda, o que foi, minha gente? A ministra Veneranda é uma quantidade razoável. E ela foi tão humilde que ela doou o prêmio dela para a colônia Nosso Lar, dizendo que aquele prêmio não era dela, era de todos. Gente, a Neuza não faz uma coisa dessa. A Neuza ia carregar esse prêmio. Para começar, a Neuza não ia nem ganhar esse prêmio. 112 anos trabalhando em favor do próximo, minha gente. Aí a gente senta bem aqui, 2 horinhas para incorporar. Aí, eu trabalhei muito. Olha. Bem pouquinho. E ela, juntamente com o governador de nosso lar, foram os 2 únicos na época que conheceram pessoalmente Jesus Cristo. Né? Então, assim, para a gente ver a grandeza espiritual dessa mulher e ao mesmo tempo a sua humildade. E quem trabalha em favor do próximo em nosso lar tem esses méritos. Dá para você ir para teatro, Neuza, você tem que pagar, tem que ter mérito sim, para comprar. Para comprar roupa, para passear, ir a restaurante. Então você precisa trabalhar. Você não fica numa colônia espiritual pela graça de Deus. A gente sabe que a graça de Deus ela também cobra. Não foi à toa que a música de Francisco de Assis, a oração dela é o quê? É dando o que se recebe. Então no plano espiritual é desse jeito. Quer ajudar teu parente? Quero. Mas o que é que você está fazendo na colônia pelo bem maior? Pela comunidade. Então sim, você pode ajudar seu parente, mas você tem que trabalhar. Então tem uma cena que inclusive também é interessante, que tem uma senhora que deseja ir visitar os filhinhos aqui na terra. E o ministro pergunta a ela: quantos bônus horas a senhora tem para poder ir visitar seus filhos? E ela disse: nenhum. E ele disse: senhora, a senhora já está há algum tempo em nosso lar e a senhora nunca encontrou nada que agradasse para trabalhar? Não, nunca trabalhei quando era encarnada e também não pretendo trabalhar em nosso lar. Ele disse: pois também fica difícil você visitar seus filhos. Porque nós só conseguimos as coisas através do sacrifício. Sem sacrifício
isso a gente não consegue. Aquela que corta aí cortando, eu Se não tiver mérito, pode cortar. se não tiver mérito, se não tiver esforço, por exemplo, alguns de vocês, muitas vezes reclamam, entram aqui, mas eu entrei ali, eu não vi diferença nenhuma, eu estou com muito dor de cabeça, eu transcompuro e nunca passou. Mas vocês já se perguntaram o que foi que vocês fizeram para merecer que a dor de cabeça de vocês passe? Você deu água para alguém hoje que estava necessitando? Você visitou alguém que estava no hospital? Você não reclamou porque alguma coisa não deu certo? Você não xingou alguém? Deus, isso conta como mérito? Conta. Eu relato, inclusive, para vocês, eu recebi uma cura nas minhas pernas. Eu senti uma dor crônica nas minhas pernas, senti como se fosse no osso. Era uma dor que me incomodava bastante. Certa vez, através de uma cirurgia espiritual, fiquei boa. E aí, quando eu fui saber da espiritualidade, por que eu consegui receber essa cura dessa cirurgia nas minhas pernas, eles disseram, pelas poucas palestras que você deu de graça. Então, que isso sirva de estímulo para vocês. A gente só ganha alguma coisa de Deus quando a gente dá alguma coisa para Deus. E o que é que eu dou para Deus? Boas atitudes. É ali, me ligou ali. A mesma coisa aconteceu com o André Luiz. Nesse próximo tópico, ele fala aí. O ministro explica para André Luiz que ele conseguiu ir para nosso lar. Primeiro, porque a mãe dele intercedeu por ele. E segundo, porque ao longo de 15 anos de medicina, ele deu 6.000 receitas de graça para as pessoas. E dessas 6.000 pessoas que ele deu receita de graça, 15 oravam por ele de coração. Essas orações, mais as 6.000 receitas gratuitas, mais a intercessão da mãe, permitiram que André Luiz fosse para uma colônia espiritual. A maioria de nós não vai, porque a gente não tem esse tipo de mérito. Quem aqui já fez alguma coisa de graça, 0,800 para alguém? Na sua profissão, por exemplo? Poucas pessoas. Porque muitas vezes a gente vê somente na nossa profissão a oportunidade de ganhar. Mas na nossa profissão, além de ganhar, a gente também tem a oportunidade de ajudar aqueles que não podem pagar. E quando não existe aquela história que diz, quem dá aos pobres, e Deus paga as suas dívidas. Paga bem direitinho. Entendeu? Então quando a gente faz alguma coisa de graça, sem interesse, então a gente recebe esses méritos. Ah, Deus, eu consegui um encontro aqui com a minha avó. Oh, Deus, eu vi um médico aqui e recebeu meu pai. Mérito do seu pai, do seu parente, mérito seu, que em algum momento na sua vida você fez uma coisa boa para alguém e Deus anotou. Tá lá, merece. Aí você senta e recebe uma carta psicografada, recebe a visita, a incorporação. E muitas vezes o que é que a gente faz? Não dá valor. O parente diz, sai daqui do centro. Eu nem sei se aquilo ali era meu parente. Eu nem sei se aquela carta é de verdade, aquela carta. Nem sei se é. E essa dúvida desmancha nosso mérito. Desmancha, entristece a espiritualidade. Eu sei que tem muitos de vocês que não são obrigados a acreditar. Mas eu acho que se vocês frequentam aqui, é porque existe alguma coisa que as fez acreditar que aqui tinha algo que estava faltando para vocês.
Porque se não fosse, vocês não estavam aqui, vocês não frequentavam aqui há tanto tempo. Né? Tem algumas carinhas que frequentam aqui há bastante tempo, tem outros que são novatos. Mas, muitas vezes, essa nossa ingratidão, ela atrapalha. Ela atrapalha muito a gente receber as bênçãos e da gente receber mais. No capítulo 16, confidências. A mãe de André Luiz diz para ele que o pai está 12 anos nas trevas. 12 anos nas trevas. Consequência do mau procedimento quando encarnado, com ligações clandestinas e promessas não cumpridas a mulheres. Atenção, homens. Gata, eu te love you. Só que você nem chum. A gata liga e você não, só no recurso. A gata manda um presente e você recusa. Não, que hoje eu vou sair com outro. Ou então você bota no WhatsApp, ô gata, eu também te love you. Ui, aí ela, vamos se ver hoje? Não, hoje não, gata, eu tô cansada. Na verdade, você tá onde? Com a outra. Aí, gata, não, que eu tô muito cansada, não dá. E mulher também faz isso. Porque hoje em dia o negócio tá do dois lados. Ligações clandestinas e promessas não cumpridas. Eu quero frisar aqui promessas. Ligações clandestinas eu não vou falar nada, porque há situações e situações. Mas promessas não cumpridas é o que mata nós quando nós chegamos do outro lado. É aquela promessa que você fez para fulano e que você sabe que não vai cumprir. Dona, não sei se eu vou gravar seus pendrive. Olha. Não é pilera. Né? E aí, muitas vezes, ou fulano, eu vou te trazer um negócio para te ajudar e tal. Isso na vida normal. Mas na vida amorosa isso pesa mais. Porque muitas vezes você está dizendo de forma leviana, mas o outro acredita. E nós somos responsáveis também pelas ilusões que a gente alimenta nos outros. Às vezes a gente acha que não é, mas é. E eu digo a vocês, dá pra gente ter relacionamento com as outras pessoas sem precisar iludir, sem precisar enganar, sem precisar mentir. Dá. Quando a gente se esforça, dá. Eu sei também, cabe um parente, que tem gente que não entende. Às vezes a gente está dizendo, fulano, ó, é só agora, não te ilude não. Mas a fulano ou fulano ilude. Bom, nesse caso aí tudo bem, é algo que é dela. Mas de qualquer forma, nós também vamos responder pelas promessas não cumpridas com as outras pessoas. Então o pai de André Luiz prometeu muitas coisas às mulheres e não cumpriu. E aí estava 12 anos no umbral, e aí essas mulheres que ele prometeu e não cumpriu eram suas obsessoras. E Robson Pinheiro diz que vingança de mulher é pior. Principalmente quando ela vira espírito. Porque o homem, ele quer destruir a gente, ele quer esganar, ele quer resolver logo o negócio. Mas mulher não. Mulher, ela solta a corda, vai, negão. No dia que ela puxa a corda, meu amor, a bagaceira é grande. Quem diz isso não sou eu. Robson Pinheiro, em uma de suas palestras, ele diz que as piores obsessoras, que ele diz, os piores obsessores da vida dele, mulheres, porque elas não desistem, são persistentes e, como eu disse, elas dão a impressão de que a gente está solto. E não está. E aí, a mãe de André Luiz lhe dá a notícia, né, das suas 3 irmãs que desencarnaram. Né? Então, para a gente ver como esses pequenos tópicos como esses esclarecem nosso comportamento. No outro item, ele fala sobre a questão de que André Luiz é hospedado na casa da mãe de Lívias.
Como eu disse, André Luiz não tinha casa em nosso lar. E que para se comprar uma casa em nosso lar, eu vou repetir isso, que eu já estou procurando me internalizar, que eu tenho que ir atrás desses 30 mil bônus hora para você merecer uma casa no plano espiritual, né? Então, eu vou frisar bem, que é para me lembrar sempre. E aí, ele fala sobre a questão dos escritores de má fé, que estimam o veneno psicológico, que são conduzidos imediatamente às zonas obscuras do umbral. Tem muito livro de muito autor que não vale, que a pessoa termina de ler, não tem nada que acrescente. Cuidado com essas leituras. Porque muitas vezes essas leituras, elas, como o próprio livro diz, vêm de mentes doentias e a gente absorve aquela ideia errada. Esse sucesso, entre aspas, todo, da baleia azul entre os adolescentes, é fruto de uma mente doentia que contaminou várias outras comunidades. Nós temos essa capacidade. Eu posso ter uma conversa com a Kátia e eu dar uma ideia que vai melhorar a vida dela, mas eu posso abrir minha boca para dar uma ideia que vai acabar com a vida dela. A mesma coisa quando a gente lê certos livros que não acrescentam em nada pra gente. Que às vezes você fica, meu Deus, o que foi que tinha aqui? Né? Então, eu chamo a atenção não somente para livros, mas na internet tem muita coisa desnecessária. E que a gente precisa filtrar sim aquilo que a gente lê, para a gente não se conectar com mentes doentias. Aí eu pulei para o capítulo 27, que é quando André Luiz finalmente começa a trabalhar em nosso lar, né? E é tão interessante que até o ministro disse para ele, que ele fica empolgado, ele quer logo exercer a profissão de medicina lá no plano espiritual, né? E aí o ministro disse para ele, não, você conhece a medicina terrena, mas a medicina espiritual é outra história. E aí André Luiz começa, ele fica nas câmaras de retificação que recebe os espíritos direto do umbral. Exatamente aqueles espíritos mais estrupiados, mais sofridos, mais difíceis, ficam nas câmaras de retificação, procurando, né, que a espiritualidade procura fazer primeiro a asepsia, limpar, cuidar, para depois a pessoa começar realmente a frequentar o nosso lar. Aí milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma, né? Então muitas vezes a gente deixa o mundo, né, contaminar a gente de certas coisas e que a gente chega lá do outro lado e a gente chega pobre, como ele diz, mendigo da alma. Que é o que a gente costuma dizer, muitas fulano é um pobre de espírito. Ou seja, uma pessoa, né, nessa visão, para o espiritismo, o pobre de espírito tem uma outra visão. Mas na visão popular, o pobre de espírito é exatamente aquela pessoa que não tem virtude, né? E aí, ele relata aqui sobre a questão de que André Luiz começa a auxiliar na limpeza de vômitos. O cara era médico aqui. E aí ele entra em nosso lar. E aí a gente pensa, não, ele vai exercer a medicina lá. Não, ele não vai. Ele vai começar do zero, limpando o vômito. E como eu disse, quem trabalha nessas zonas ganha 3 bônus hora, viu? Fica a dica. A mamãe disse que já escolheu. Quando ela for pro outro lado, ela vai estar nas socorristas mesmo do umbral, pegando o povo e botando nas colônias. Ela disse que cada hora não, quem diz isso é o livro. Cada hora, né, dos socorristas são 3 bônus horas. Aí eu tava falando, mãe, compre logo a nossa casinha que depois eu chego lá, viu? Aí ela, menina, mas tu é muito folgada, né? Não vai comprar a tua, não. Então, no trabalho espiritual, gente, realmente a gente começa de baixo. A gente vê isso também até mesmo na casa espírita. Tem muitas pessoas que são impressionadas e querem logo ser médicos. Porque tá paz. Mas aí fica a dica, comece enchendo o copinho d'água. Comece de baixo. Quando a gente começa de baixo, a gente começa a sedimentar a nossa base. Quando a gente estiver lá em cima, a gente não vai cair. Por isso que o Cristo falava, construam vossas casas sobre a rocha. Não façam como outras pessoas imprevidentes que constroem suas casas sobre a areia. Ou
seja, mantemos a nossa base. Então, muitas vezes, você quer dar paz, mas você não está preparado. Você não tem disciplina o suficiente, você não tem estudo. Então, não dá para botar uma pessoa leiga, que não sabe o que fazer, só porque ela acha que deve fazer uma coisa que ela nem sabe o que é. Então, a mesma coisa para doutrinar. Para doutrinar, para falar dos espíritos também não é fácil. Primeiro que a maioria de nós morre de medo. Tem doutrinador que ele chega perto do espírito, ele chega assim. Né? O medo. E isso é uma coisa de muito tempo para você poder se acostumar. Então, o André Luiz, ele foi colocado nas câmaras exatamente para que ele aprendesse como é o sofrimento humano. Quando ele internalizou isso aí sim que ele estava pronto para realmente começar a trabalhar em nosso lar. A palavra do governador. Né? Aqui, lembrando que o livro foi escrito em 44, né? Portanto, às vésperas de uma grande guerra. E aí aqui o governador ele solicita que 30 mil voluntários de nosso lar desçam à terra para socorrer aqueles espíritos que desencarnaram na guerra. Né? Então, assim, para a gente ver como Deus, a misericórdia dele se estende a todos os planos. Né? E ele fala que nessa época que o livro foi escrito, nosso lar contava com 1 milhão de habitantes. Hoje, nosso lar conta com 10 milhões de habitantes. Então, do mesmo jeito que as cidades físicas, elas crescem, as cidades espirituais também acompanham o volume de crescimento. Pode passar. A mãe do André Luiz resolve encarnar para ajudar o ex-marido, né? E as mulheres que ele enganou, ela prometeu que ia recebê-las como filhas na próxima encarnação. Então, assim, aqui, como o próprio capítulo fala sobre o sacrifício de uma mulher. Então, assim, ela estava numa zona espiritual superior, mas todos esses espíritos superiores sabem que você só cresce quando ajuda os de baixo a crescerem. Né? Então, esse sacrifício mostra quanto nossos parentes, nossos pais, nossas mães nesta encarnação, eles nos auxiliam, eles se devotam a reencarnar muitas vezes por nossa causa. E a gente é o filho ingrato, o filho respondão, o filho antipático. E eu digo isso porque de vez em quando eu também sou, meu filho. Eu e a mamãe, graças a Deus, a gente tem uma relação muito boa. Mas é lógico que a gente também tem nossos arranca-rabos. A diferença é que a gente disfarça melhor. Entendeu? Mas, a gente tem pouco tempo para essas coisas. Também. Mas, muitas vezes, esses sacrifícios que os nossos parentes fazem por nós. Então, valorizemos. Sabe, muitas vezes a gente, Deus, mas eu fui ausente de pai, mãe, meus pais, não são essas coisas. Mas, com certeza, você teve um tio, você teve um primo, você teve um amigo que se devotou de corpo e alma para te ajudar. Seja grato. Porque esses espíritos se sacrificam. Vêm, estão em uma zona evolutiva muito boa, descem até nós aqui no sofrimento para nos auxiliar. Então, valorizemos, sejamos gratos àquelas pessoas que procuram nos auxiliar de verdade. Cuidado com aqueles que tem as pessoas que é assim, eu te ajudo, mas se eu puder te dar uma rasteira, eu dou. Cuidado com essas pessoas também. Né? O próprio Evangelho nos pede, nos recomenda que a gente preste atenção, mas que a gente seja grato. Às vezes, assim o que acontece muito, às vezes você, novamente citando, falei só exemplo de pai e de mãe. Mas quantos maridos são extremamente dedicados às suas esposas e elas não reconhecem? Quantas esposas são dedicadas a seus maridos e os maridos as tratam por coices e patadas? E não sabem que por trás daquelas ações reside um espírito superior que veio para auxiliar cabeça dura, ou a pessoa que tem a cabeça dura. Né? Então, valorizemos as pessoas que se esforçam de verdade para nos auxiliar.
E aqui no último capítulo, no penúltimo, quero dizer, de nosso lar, ele finalmente recebe autorização para visitar os parentes. E eu digo a vocês, não é fácil visitar os parentes. Primeiro, tem a questão do nosso apego, tem a questão da saudade, mas principalmente porque é uma coisa que eu até vi na palestra do Divaldo. Que o Divaldo ele fala o seguinte: para que a gente aprenda a gostar dos outros, mas sem sentimento de posse. Isso que essa senhora fala todo dia para várias pessoas de vocês. E aí, a Divaldo ela assevera: você está esposo, você não é esposo, você está. Nessa palestra ele relata que, por exemplo não, nós temos aproximadamente, cada um de nós temos aproximadamente 20 milhões de anos. Desses 20 milhões de anos, podemos calcular que com a média de você reencarnando, vivendo 60 anos aqui, por mais 40 no plano espiritual, dão 100. Dividindo e calculando essa conta, nós temos aproximadamente 20 mil encarnações das costas. É muita coisa. Então, várias vezes você vai casar com a mesma pessoa, você vai ter nessas 20 mil encarnações, você vai ter provavelmente os mesmos filhos, mas você não é esposo, você não é esposa, você está esposo, você está esposa. Você não é filho, você está filho. Você não é pai, você está pai. Porque o nosso objetivo, eu falo isso porque o nosso objetivo é crescer todo mundo como irmão. Mas nós estamos momentaneamente como pais, como filhos, como tios, como irmãos, para aprendermos. Mas isso não se estende pela eternidade. Você não é meu por toda a vida, eternamente. Não. Você está comigo agora nesta encarnação, mas numa outra, você vai ter que crescer com outra pessoa, com outras pessoas. Então, isso nos auxilia muito para a gente morrer bem. Essa espécie de desapego. E eu não digo que é fácil, porque não é. Nunca foi. E nunca foi dito pela doutrina que é fácil. Mas é necessário. Porque quando a gente chega lá do outro lado, como o caso de André Luiz, ele não ficou com a mãe dele. A mãe dele estava melhor. E o pai estava pior. E o pai estava pior. Nós aproveitem enquanto estão. Por isso que o Cristo dizia: reconciliai-vos com os vossos inimigos enquanto caminhais com eles. Porque do outro lado, eu posso encontrar meus inimigos, mas posso estar em situações muito piores, que não vão permitir a reconciliação. André Luiz, até abrindo parênteses, ele relata um caso, que ele encontrou lá em nosso lar um senhor que ele e o pai dele tinham roubado a fortuna desse senhor. E ele disse que quando chegou lá do outro lado, o senhor olhou para ele e disse: oi André, tudo bom? Venha cá me dar um abraço. O André Luiz, envergonhado, correu. Em seguida ele foi conversar com a Narcisa. Narcisa, aconteceu uma coisa. E a Narcisa: diga. E ele: eu encontrei fulano de tal. E eu lembro que eu e meu pai roubamos a fortuna dele. E ele veio aqui e eu encontrei com ele e ele quis me abraçar. E a Narcisa disse para ele: pois volte e vá abraçar. Porque você teve a dádiva do seu inimigo querer a reconciliação. Mas a maioria de nós não tem essa oportunidade. Então, se dessaboreou com alguém, aproveite aqui agora para se refazer. Porque muitas vezes lá do outro lado a gente não vai ter essa oportunidade. O inimigo não vai querer abraçar a gente, não. E muitas vezes a gente vai estar numa situação que a gente não vai poder fugir. Que a gente não vai poder se esconder. Né? Então, procuremos nossas diferenças. Que tá. Voltando aqui, é uma das situações mais difíceis para um espírito ele visitar seus familiares. Como eu disse, primeiro porque ele pensa que ainda é a casa dele, porque ele pensa que ainda é a esposa dele, que ainda são os filhos dele. E aí, no livro, André Luiz fala muito bem sobre essa visita
que ele encontra a ex-mulher casada com outro, e os filhos dele só tem uma filha que sintoniza com ele, né? Os outros 2 filhos dele lembram dele, mas lembram dele de forma distante. E aí aqui, nessa cena, é quando ele chega perto da esposa dele, e ela, ó... Gente, quantas vezes nossos parentes, como ontem mesmo, a mamãe estava falando para Maria lá em casa. Maria, tua mãe está do teu lado, tu não sente não. Quando ela diz isso, eu saio logo de perto, porque menina a cara da Cátia. Cátia, teu pai está do teu lado, tu não sente não. Nosso apego material não nos permite, muitas vezes, sentirmos a presença dos nossos entes queridos. Às vezes a gente lembra. E aí eu digo uma dica para vocês. Você está aqui lavando as louças, aí do nada, meu Deus, lembrei do meu tio. Ei, mas rapaz, meu tio gostava de um churrasco. Quando a gente tem esse tipo de lembrança, provavelmente aquele parente está ali do nosso lado. A gente aproveita e faz uma prece. Entendeu? Não vamos lembrar, porque outra coisa também, tem gente que lembra dos parentes, tá lavando as louças. Eita, meu Deus, lembrei da minha prima. Morreu tão magrinha naquela cama. Caiu os cabelos tudo. Caiu os cabelos tudo. Gente, isso é uma facada pro espírito. Não lembremos da decadência dos nossos amados. Lembremos, ao contrário, dos dias venturosos, das alegrias, dos almoços, dias de domingo, das gargalhadas. Mas lembrar que estava só o couro e o osso em cima da cama, que estava vomitando, que não sei o quê, isso é degradante. E isso causa mal-estar para as entidades. Então, por isso que fica a dica. Estava trabalhando. Eita, lembrei do meu padrinho, ó. Provavelmente a presença dele está no ambiente. Então aqui ele vem visitar, mas aí André Luiz ele sofre uma pancada, porque ele vê que a ex-mulher está muito bem casada com o outro. Né? Então tal que ele encontra o atual marido dela doente na cama, e aí ela falando com o médico, doutor, mas eu não suporto mais ser viúva outra vez. Aí ele outra vez, quando ele corre no quarto, tá lá o atual marido dela deitado na cama, que era dele. E aí nessa hora André Luiz se revolta. Então tal que no filme deixa isso bem claro, né? Que tanto no filme e no livro também, André Luiz se revolta e ele começa ao redor dele a escurecer. E automaticamente ele vai ao umbral. Ele vai ao purgatório, como os católicos chamam. E aquele sentimento de revolta dele, mas por quê? Pela posse. Porque na cabeça dele é a mulher dele, os filhos dele, a casa dele. Só que não é mais a esposa dele, nem os filhos e a casa. Nesse apego exagerado, eu não estou dizendo que a gente deve chegar lá do outro lado, e eu nem me lembro que foi minha mãe, não é isso. Mas é a questão apego, de achar que é dono, e não é. Né? Então essa é uma das maiores provações dos espíritos, nossos parentes, ao vir nos visitar. Muitos deles não voltam para as colônias, ficam presos em nossa casa, porque a saudade é tão grande. A não preparação para a morte, para a distância, a fazem com que aquele espírito ele se apegue. Muitas vezes ele não volta. E aí no caso de André Luiz, ele imediato, a raiva que ele sente, aquele sentimento de ciúme, ele vai bater no umbral, né? E aí é que ele olha e vê toda aquela escuridão, aqueles gritos, aquela lama, aquele cheiro ruim, e aí ele se lembra de nosso lar. E aí quando ele lembra de nosso lar, de tudo que ele aprendeu, das coisas que ele, boas, das pessoas boas que ele conheceu, ele vai se acalmando, em seguida ele vai ao mar. E ele vai refazer as energias dele olhando para o mar. E aí depois ele volta para nosso lar. Nessa cena aqui, ele intui a filha dele a tocar piano. E ela nunca tinha tocado piano, né? E ele intui com a presença dele e ela começa a tocar uma das músicas que ele tocava, né? Que ele ensinou a filha mais velha a tocar. Então, são essas pequenas lembranças que às vezes a gente está na nossa casa e que mostram que nós
vida ele volta ao nosso lar. Então, essas visitas são muito boas. É melhor ainda quando elas acontecem no centro espírita, porque a equipe espiritual está ali, tem toda a assistência, a gente recebe aquele nosso parente, a gente recebe suas palavras de estímulo e de ânimo, e aquilo ali é um bálsamo para nós. Né? Mas que a gente não transforme essas palavras, essas visitas em tristeza. Muito pelo contrário. E aí, finalmente, depois dessa prova dele conseguir visitar a família e voltar para nosso lar, ele finalmente é considerado um cidadão de nosso lar. Ou seja, sim, Deus, a gente passa por testes. A mesma coisa acontece com a questão da mediunidade. Todos nós, médios, a gente passa por testes. E é teste muito, minha gente. Para vocês terem noção, já falei isso aqui em outras palestras, eu sempre me lembro disso e falo novamente para vocês. A espiritualidade, ela nos acompanha durante 10 anos no caminho da mediunidade, para saber se a gente quer mesmo ou se a gente quer só vadiar. Se a gente quiser alguma coisa, eles continuam com a gente. Mas se a gente não quiser, eles nos abandonam. Ou seja, eles têm mais o que fazer. Você não quer, mas tem outro que quer de verdade. E ser médio, trabalhador do Cristo, envolve sacrifícios e envolve também... meu Deus, está me fugindo a palavra. Envolve provas. Nós somos muito testados. Do nada tem gente que não gosta do que a gente faz. Tem gente que chama a gente de macumbeiro, se a gente ser. Tem gente que tem aquela veia do cão, que faz, você sabe brigar. A gente pega muitos nomes, a gente passa pela questão da descrença. Recebendo carta aqui, que a Neuza fez essa carta aqui, é mentirosa. Tem dia, às vezes você vai dar paz e a pessoa diz pra você, não quero, eu queria paz, não sei se não queria Deus não. E você tem que aprender a conviver com isso ali. Porque não é nosso objetivo agradar a todos, mas fazer o melhor que nós podemos com o tempo que nos é dado. E depois que ele ganha, né, o título de cidadão de nosso lar, aí é que ele começa a então escrever os livros com Chico Xavier. Passar. E eu amo essa frase de André Luiz, por isso que eu queria finalizar a palestra com ela. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste. Um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição. E a morte, um sopro renovador. Eu amo de paixão isso aqui, porque o André Luiz realmente conseguiu resumir toda a nossa existência, né? Ou seja, o que faz que você seja importante aqui são os teus atos. Por isso que a nossa existência é um ato. As pessoas vão lembrar da gente pelo que a gente fez, não pelo que a gente disse. O corpo, uma veste, porque hoje ele é minha roupa, amanhã eu venho no outro corpo com outra roupa, e assim eu vou mudando de veste, de roupa, ao longo do tempo, ao longo das encarnações. Um século é um dia, realmente. A gente percebe, hoje, essa semana eu estava conversando com os amigos, dessa capacidade que o tempo hoje tem de ser muito rápido. A gente mal acorda, já dá meio-dia, já dá no outro dia, e parece que não dá tempo para a gente fazer tudo. Então, um século perante a eternidade realmente é só um dia. O serviço, uma experiência. É muito bom quando a gente aprende a trabalhar. E seja trabalhando no âmbito material, ou seja em qualquer outra coisa que a gente goste. E que a gente não goste também. Eu me lembro que na época que eu fui fazer curso de informática, gente, eu detestava, por incrível que pareça, olha, digitar. O mouse estava bom, mas digitar era morte. Era ruim para mim, mas eu aprendi. E hoje me serve muito para aprender. Então tem coisas na vida de vocês que vocês vão aprender sem querer, mas aquilo ali vai servir para o futuro. O triunfo, uma aquisição. É muito bom quando a gente consegue as coisas. E quando a gente consegue as coisas é na base do sacrifício. Só os tolos querem ganhar as coisas facilmente. Sem trabalho, sem empenho, sem doação, sem responsabilidade, sem respeito. E a morte, como André Luiz, como vocês que já tiveram a prova, que receberam aqui cartas, que já receberam a
nossos parentes, vocês têm autoridade para dizer tanto quanto eu, que sim, a morte é um sopro renovador. Porque a morte, ela não cessa com a vida, muito pelo contrário, ela transcende a vida. Ela mostra a vida em um nível superior, em um nível real, em um nível único. Por isso, eu sei que é difícil até eu dizer essa frase, mas não tenham medo dela, porque como o próprio André Luiz disse, é um sopro que renova. A gente vai, daqui a pouco a gente está de volta, está no corpício mais esbelto, os cabelos bem melhor, a pele também, né? Então, isso aí tudo que nós vivemos é um processo. Então, permitam que a vida de vocês renove a cada dia. Muito obrigada e até a próxima. Só lembrando que essa palestra está disponível no nosso canal do Facebook, vai estar disponível também no YouTube. Assistam, compartilhem, recomendem. Dúvidas? Alguma pergunta? Descobri estudando que a nossa aparência no plano espiritual varia de acordo com a temperatura. Paulo de Tarso, quando ele desencarnou, ele estava muito ferido. E ele, no plano espiritual, ele auxiliava as pessoas em locais muito quentes. E ele morreu todo estrupiado, muito ferido, muito machucado, sem cabelo, velho. E quando ele chegou no plano espiritual, automaticamente, quando ele saiu do corpo físico, o cabelo voltou, a pele ficou rejuvenescida e o corpo dele voltou ao normal. Então, de acordo com o trabalho que a gente faz em socorro ao próximo, se for no calor, ó, a aparência top lá do outro lado. Eu achei isso muito interessante porque eu não sabia disso e me senti na obrigação de compartilhar com vocês. Né? Então, quer ficar bonito no plano espiritual, nenê? Tem que trabalhar, né? Diz, Lu. E a pessoa esquecida, né? Sobre isso. A pessoa que morre de um acidente de carro, ele também é suicida ou não? Se ele for provocador, sim, ele é um suicida. Não, Suicida ele não inconsciente. tá dirigindo. Mas se no caso ele por exemplo, às vezes ele é só o carona, né? Não, nesses casos ele não é considerado suicida. O motorista, sim, se ele dirigir com imprevidência, ele é considerado, entendeu? Então, já o carona ou o restante dos passageiros, não. Dependendo, quando você desceu para um grau, dependendo da sua evolução aqui da Terra, você sai mais rápido. Isso. Tem pessoas, né, você vê que no caso do André Luiz, ele demorou 8 anos, porque ele era muito materialista, né? Ele não acreditava muito nesse negócio de vida após a morte. Já quando existem outras pessoas que passam só alguns meses, sabe, alguns anos, 1 ano, 2 anos, 4, 5, 6 meses. Depende de cada um e de como você teve a sua vida aqui. Se foi boa, devotada do bem e essas coisas. Aí ele passou 12 meses. Exato. Mais alguém? Ele está no nosso lado. Ele pode evoluir e o mais elevado do estado. Pode sim. Mas existem espíritos que, por exemplo, no caso da ministra veneranda, ela poderia estar numa colônia superior. Mas ela decidiu que no nosso lado estava bom. Mas no caso do André Luiz, se ele evoluir, ele vai para outra colônia melhor. E assim todos nós, entendeu? Assim como até mesmo na encarnação. Às vezes a gente começa meio por baixo, meio capenga. Mas ao longo da encarnação a gente vai aprendendo, vai exercitando a humildade, vai aprendendo a exercer a caridade. Então às vezes na nossa mesma encarnação a gente já dá uma evoluídazinha. Viu? No YouTube é TVCE Irmã Clara, viu? Isso, aí tu tem acesso a todas as nossas palestras e nossos bancos de dados, viu? E no Facebook é Centro Espírita Irmã Clara, Altos Piauí, viu? Mais alguém? Não? Ande, Frozinha, minha vida. Será que ela vai ter?
I love you. I love you. Eu com você. Não, pela vida. Só não pode. Eu queria que o senhor dissesse pro seu irmão que eu quero falar com ele sexta-feira, porque eu sei. O pai do neto, viu? Eu vou botar todos os filhos saírem por mim. Ao vivo. De ano de liga. Eu não vou mexer, não. Depois tu corre. Depois tu corre. Gravar um áudio aí.